Queridos, vamos abrir juntos a palavra de Lucas, capítulo 5, versos 33 a 39, é o texto que nós vamos caminhar juntos, né? Eu coloquei aí para que a gente possa ler juntos. Você pode permanecer assentado como está, e nós vamos prender aí nosso foco nesse texto da palavra. Quero destacar a presença do nosso missionário José Honesto, aí a esposa dele, que estão aqui com a gente, né? Graças a Deus por esse casal querido, moram lá em Piracicaba. Como é que está o rio Piracicaba? Está no nível aceitável? Tá bom? Eu estou preocupado com o rio Piracicaba. Ele fica sequinho, a gente vai lá, fica triste, né? Mas, rio Piracicaba. Vamos fazer juntos a leitura? Você é sentado assim como você está, nós vamos juntos ler esses versículos, tá bom? Então eles disseram a Jesus, vamos juntos? Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se a fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Esse é o texto que eu gostaria de focar nessa noite, na nossa palavra, e na verdade eu gostaria de dar uma ênfase nesse título da mensagem: antes de Deus ouvir, Ele vê. E é muito, muito libertador saber que Deus vê antes de ouvir, porque muitas vezes eu e você falamos algumas coisas para Deus nas nossas orações, nos nossos momentos em que estamos enfrentando alguma dificuldade, e é bom saber que Deus não ouve, porque com certeza nós teríamos algumas coisas aí sérias a nos arrepender, porque Deus não ouve antes, Ele vê, antes de ouvir, Ele vê o nosso coração. Ao longo da história, queridos, a gente tem ouvido aqui e acolá a discussão quanto à perda da salvação. Vez ou outra, a gente ouve aqui e acolá algumas discussões em torno da possibilidade do crente perder a salvação. Não sei se você, na sua origem, na sua história doutrinária, foi criado com essa ideia de que o crente perde a salvação. Você pode cair da graça, você pode ter o seu nome excluído dos céus, você pode ter o seu nome excluído do livro da vida. Você aceitou a Cristo, você recebeu como seu Senhor, Salvador, estava na igreja, envolvido em todas as atividades e ministérios da igreja, mas de repente a sua vida e na caminhada da vida você teve alguma situação que te afastou dos caminhos do Senhor. E aí algumas pessoas então dizem: olha, aquele crente caiu da graça, aquele crente perdeu a salvação, aquele crente teve o seu nome excluído do livro da vida. Hoje pela manhã nós estávamos aqui envoltos com a palavra de Deus, e uma das coisas que o Pedrosa falou como doutrina distintiva dos batistas é de que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática.
Nós não temos nenhum outro tipo de orientação, nenhum outro tipo de fonte, senão a Bíblia Sagrada, que nos orienta em todas as decisões, em tudo aquilo que nós fazemos. Nós não temos nenhuma encíclica, nós não temos nenhum concílio, nós não temos nenhuma autoridade que esteja acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é a única fonte de regra e de prática da nossa igreja, da Igreja Batista. Mas também a perseverança eterna dos salvos é uma doutrina distintiva dos batistas. Os batistas creem, os batistas ensinam, nós ensinamos, que o crente não perde a salvação. Não importa qual tenha sido a sua experiência, a sua dificuldade, se você verdadeiramente um dia entregou o seu coração a Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida. Essa é uma doutrina distintiva nossa. Não são todas as igrejas que ensinam e que esposam esse ensino, mas o que eu e você aprendemos na leitura da palavra de Deus e no ensino da palavra de Deus? Eu e você podemos não perder a salvação, isso é uma verdade inegociável, mas nós podemos perder a alegria da salvação. O crente não perde a sua salvação, mas nós podemos perder a alegria da nossa salvação. O que em termos existenciais é algo muito, muito terrível. Você estar com alguém que um dia experimentou a alegria de ter sido encontrado pelo Senhor, os seus pecados perdoados, seu nome escrito no livro da vida, e de repente essa pessoa não tem alegria mais. Ela vive no mundo e nas experiências da sua vida como alguém que não pode mais testemunhar de uma paz, de uma alegria, da certeza do cuidado de Deus, da misericórdia de Deus. O salmista, no Salmo 51, Davi, ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação. O pecado, a malignidade, as coisas ali foram roubando dele essa alegria. Eu não sei qual é a sua situação, e você que nos acompanha em casa, se você realmente está motivado com o seu coração, muito alegre e motivado para enfrentarmos juntos este ano de 2022, ou você está naquela fase assim, puxa vida, é mais um ano difícil, realmente uma situação bem desafiadora para todos nós, eu não tenho encontrado ânimo, não tenho encontrado motivação, eu às vezes tenho coragem de abrir a Bíblia e ler, às vezes não, às vezes eu ouço um louvor, às vezes não ouço, eu estou numa fase muito difícil. Então nosso objetivo nessa noite é que nós possamos juntos aqui entender a bênção da alegria, da salvação e de caminharmos com o Senhor. O que esse texto nos conta, irmãos? Vamos lá, você está com a Bíblia aberta aí, se você pode, nos acompanhe. Os versos 33 a 35 é um questionamento da parte de alguns líderes religiosos, não é? E eles estão questionando Jesus e os discípulos de Jesus. Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. Os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. O ensino bíblico do jejum, ele tinha como base, como orientação, excluir a alegria, não é? Então, se você estivesse jejuando, se você tivesse esse desejo de se colocar diante de Deus e de jejuar na presença de Deus, você não podia demonstrar alegria. Você tinha que mostrar assim um rosto triste, um jeito triste, porque o jejum no ensino judaico era como um afligir da alma.
Então, aquela pessoa que está assim surumbática, toda derrotada, toda frustrada, aí você diz assim: o que está acontecendo com você, meu irmão? Ele diz assim: estou jejuando, estou jejuando. Veja o afligir da minha alma, a dor da minha alma, eu estou em jejum. Jesus em nenhum momento condenou o jejum, ele o praticou, mas Jesus ensina que diante da nova dispensação que havia começado a partir do evangelho da graça de Cristo Jesus, não havia a menor possibilidade de misturar o novo com o antigo. Então, assim, aquela prática do jejum antes de Jesus era uma prática de penitência. Mas a prática do jejum, agora na dispensação, é celebração, é festa. Estamos na presença do Senhor em alegria. E é interessante que Jesus tenha o cuidado de nos ensinar que o jejum, ele precisa ser praticado no secreto. Quem jejua está proibido de fazer propaganda. Desconfie daquelas pessoas que dizem assim: estava jejuando, jejuei uma semana, jejuei tantos dias, estava em jejum pela igreja, estava em jejum pelo ano novo. Desconfie disso, porque Jesus diz, olha, que diz lá em Mateus, o capítulo 6, os versos 17 e 18: mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Jesus está dizendo que dar publicidade ao jejum, ou alguma prática, ou alguma disciplina espiritual, é a própria corrupção da alma. Então Jesus está dizendo assim: se você jejua, se você tem o hábito de jejuar, se você realmente tem se colocado diante de Deus, buscando uma direção, uma resposta de Deus, faça isso como uma declaração de alegria, de prazer, de estar na presença de Deus. Faça isso sem carregar com você um semblante derrotado. Faça isso sem ter nenhuma outra preocupação, senão demonstrar a sua amizade com Deus. Faça isso a não ser com uma única e real possibilidade de ser apaixonado, discreto e de ser verdadeiro na presença do noivo Jesus. Então Jesus está dizendo assim: olha, você que gosta de ficar aí aparecendo, dizendo que você jejua, que os outros não jejuam, e que a sua cara fica assim toda amassada, e você tem uma cara e um semblante piedoso, isso não é aceito por Deus. Porque aquilo que eu e você fazemos no secreto é aquilo que realmente fazemos com o desejo de que unicamente Deus seja exaltado, glorificado. E eu e Deus sabemos quais são e quais os enfrentamentos que eu tenho me colocado diante do Senhor. Então Jesus, ele corrige isso. Jejum não é para ficar com uma tristeza na alma. Jejum é celebração. A grandeza da pessoa de Cristo, amados irmãos, da obra que Cristo realizou e realiza em nós, está além da nossa compreensão. A gente precisa ter isso muito claro, não é? Então a gente não compreende a dimensão deste amor, dessa graça, desse perdão, a gente não compreende. E é por isso que eu e você precisamos nos colocar diante do Senhor em oração e termos esse tempo na presença do Senhor, para entendermos toda essa dinâmica da vida espiritual. Olha o que nos conta a Bíblia a respeito da conversão de Saulo. Saulo é um perseguidor da igreja, Saulo é aquele que se levanta ferozmente contra
os do caminho, aqueles que estavam seguindo a Jesus, tinham um compromisso com Jesus, e ele cria, Saulo, que ele fazia isso para agradar a Deus. Ele tinha esse objetivo de perseguir os crentes e fazê-lo porque ele fazia com a intenção de agradar a Deus. Então, é muito sério, porque às vezes você pode estar absolutamente sincero num caminho, fazendo as coisas erradas, né? A sinceridade não te isenta da responsabilidade quanto àquilo que você está fazendo. E aí tem um encontro, Saulo tem um encontro com o Senhor ressurreto. Lá no caminho de Damasco há um encontro entre Jesus e Saulo. Saulo então cai do cavalo e ele tem uma experiência ali de encontrar com Jesus e de ouvir de Jesus: porque você me persegue, você está me perseguindo. O texto de Atos capítulo 9, verso 9 e 12 diz assim: o Senhor o chamou, por 3 dias ele esteve cego, depois dessa experiência do encontro com o Senhor. Ele não comeu nem bebeu, e em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. 3 dias haviam se passado desse encontro. O texto sagrado diz que Paulo não comeu e nem bebeu durante esses 3 dias, ele estava em jejum. Mas também isso não seria nenhuma novidade para Saulo como um fariseu, porque ele possivelmente já tinha vivido outras experiências de jejuar, não é? Mas presta atenção, amados irmãos, nesse jejum aqui que acontece, é um jejum involuntário, mas há um detalhe no texto que eu gostaria de chamar a sua atenção. Ele está orando, numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. A questão colocada aqui na oração, nesse jejum, neste momento na vida de Saulo, era para que ele voltasse a ver. O jejum, então, tem a ver com corrigir rota, corrigir rumos. O jejum, então, tem a ver com uma reestruturação da vida, uma percepção nova a respeito daquilo que está acontecendo, daquilo que nós estamos vivendo, das situações que nós não conseguimos entender, das questões que a gente não consegue ter muito claro a definição. Voltasse a ver. Quando nascemos de novo, quando experimentamos a alegria da salvação, nós ganhamos em nosso interior a vida de Cristo. Cristo vive em mim. E nós precisamos saber que esta experiência de caminhar na dependência do Senhor e de Cristo vivendo em mim, abre para mim e abre na minha vida novas possibilidades, uma nova realidade. Então nós temos um longo caminho a percorrer, nós temos uma experiência, nós temos a oportunidade de conhecer um pouco melhor essa dinâmica de vivermos no Espírito. E quando um cristão despreza essa verdade, ou seja, eu e você precisamos ajustar a nossa visão. Eu e você precisamos permitir que Deus reestruture toda a nossa existência, nossa vida, nossos sentimentos, nossas emoções. Não sei se você já orou pedindo que Deus restaure as suas emoções.
Não sei se você já se colocou diante do Senhor dizendo assim: Deus, existem muitos recursos hoje da medicina, no campo do conhecimento, mas é o Senhor quem tem a autoridade de colocar em ordem o meu mundo, as minhas emoções, meus sentimentos. O Senhor tem autoridade para fazer isso. Normalmente a gente busca ajuda quando enfrentamos situações que parecem fugir ao nosso controle e nós não temos mais como enfrentá-las. Mas esse texto que nos conta a respeito da experiência de Saulo é algo muito significativo para que voltasse a ver. O que você deixou de ver? O que você já não tem mais percepção na sua vida? O que tiraram de você? Quais foram as questões que foram sendo pouco a pouco tiradas de você e aí você diz assim: na minha vida não, nem acredito mais. Eu acho que realmente Deus me ama, eu acho que realmente é precioso podermos estar na presença do Senhor, mas assim, não sei te dizer. Eu vivo um momento assim, de total descrédito quanto à vida. O que falta? O jejum cai muito bem para que a gente volte a ver, para que a gente possa perceber o que está acontecendo, quais são os movimentos, quais são as questões que eu e você estamos envolvidos. Eu ouvi o testemunho de um pai que estabeleceu com o filho, no momento em que o filho estava bastante ansioso, muito preocupado. Parece que os nossos adolescentes, eles estão cada vez mais sobressaltados, né? Nunca se falou tanto a questão do acompanhamento emocional na vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Mas esse filho tinha muita dificuldade para dormir. E ele ficava mais tranquilo quando o pai chegava e orava com ele, e eles então podiam ali ter aquele momento ali de abraço, de acolhimento. Mas o pai, às vezes, se atrasava, o trabalho o impedia, e quando ele chegava, o filho já estava dormindo. Mas o pai queria, de alguma maneira, dizer para o filho que ele estava preocupado, que ele queria, de alguma maneira, manifestar o seu carinho pelo seu filho. E aí eles combinaram assim: o menino, antes de dormir, dava um nó na ponta do lençol. E o pai, quando chegava e orava pelo filho, desatava o nó. Todo dia de manhã, quando o filho acordava e via o nó desatado, ele sabia que o pai tinha passado pelo quarto dele para orar com ele. Voltarmos a ver nosso papel na família, voltarmos a ver a importância de cada um de nós nesse tempo de tantos desafios, voltarmos a ver o valor da igreja, da comunhão, voltarmos a ver a importância de orarmos uns pelos outros, voltarmos a ver. Verso 36, também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre a roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Jesus está dizendo assim àqueles que o interrogavam: não ponham o pano velho do legalismo sobre o tecido novo da graça. Não tente viver um cristianismo ajustado a uma prática judaica,
a um relacionamento que está preso a leis, a normas. Não, nós vivemos na graça, e viver com Jesus é nova vida. Não dá para fazer remendo na nossa vida cristã. Ou realmente Deus, através do seu Espírito, opera em nós uma transformação no nosso jeito de ser, dos nossos valores, do nosso linguajar, ou é impossível remendar isso. Você tentar viver o cristianismo ajustando algumas práticas que você tinha normalmente antes. Não, não é possível. A religião era roupa velha. A religião foi substituída pela graça. A religião era feita por remendos, por ritos, por merecimento. E nesse merecimento, só os bons recebiam o prêmio, mas a graça não. A graça, todos são convidados à festa do casamento, todos são convidados a participar do banquete. Segundo o novo tecido, o tecido da graça, todos são justificados e tornados bons pela salvação em Cristo Jesus. Por isso que Jesus está dizendo assim: não ponham o remendo, não ponham o pano velho do legalismo sobre o tecido novo da graça. Não ponham, não dá para fazer remendo. Ou Jesus é o Senhor da sua vida, ou Ele não é nada. Ou Ele é o Senhor da sua vida, ou Ele não é nada. E veja que na Bíblia, vestimentas estão sempre relacionadas a atitudes de vida. Quando a Bíblia fala sobre roupa, sobre vestimenta, está sempre relacionado a atitudes de vida. Quando recebemos Jesus, nós nos vestimos com as roupas da sua santidade. Olha o que diz Efésios, o capítulo 4, 22 a 24. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Não dá para fazer remendo, não dá para fazer um puxadinho. É uma transformação, é uma experiência real de santidade na presença do Senhor. Verso 37 e 38. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. O Evangelho não pode ser contido em odres velhos, pois Cristo é o vinho novo. E este vinho novo rompe as paredes apodrecidas da religiosidade. Então, é uma experiência de caminharmos com Deus. E Jesus está dizendo: não se coloca vinho não fermentado em odres velhos, pois quando começar a fermentação do vinho, os gases que formam aumentarão a pressão interna do odre velho, que não resistirá. Jesus comparou a nova fé ao vinho novo que não poderia ser colocado em odres velhos do legalismo judaico. O novo vinho é visto nesta experiência de vivermos o novo de Deus, a experiência do novo de Deus, sem nenhuma preocupação, senão de realmente vivermos a alegria desta realidade do novo, não é?
Verso 39. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Por incrível que pareça, muitos preferem o vinho velho. Muitos ainda continuam preferindo o legalismo, a religiosidade que é marcada por ritos, por obrigações, por medo. As velhas religiões ou as práticas religiosas, elas estão alicerçadas em três verdades, em três alicerces: medo, culpa e ganância. As pessoas vivem isso: medo, culpa e ganância. E as religiões, elas estão estruturadas em tentar ajudar as pessoas a superar a culpa delas, ou o medo delas, ou a ganância delas. Mas o Evangelho, a graça, o vinho novo, é a oportunidade de uma cura completa. Estamos libertos definitivamente de qualquer culpa, de qualquer medo e de qualquer coisa que possa roubar essa experiência de termos conhecido Jesus. Muitas pessoas confundem o fato de conhecer verdadeiramente o Senhor com frequentar uma igreja. Há muita gente que você pergunta para ela sobre a sua experiência de fé e ela diz assim: eu estou indo em tal igreja, eu estou frequentando tal igreja agora, eu estou em tal ministério, eu estou nesse momento fazendo tal coisa, né? Porque fica muito forte na cabeça de algumas pessoas que agradar a Deus está associado a você cumprir uma série de exigências, você ter a responsabilidade de estar em determinado lugar, fazendo determinada coisa e cumprindo determinada experiência na sua caminhada com Deus, não é? E algumas pessoas, elas acham que por frequentar uma igreja e por também serem desafiadas a desenvolver uma boa qualidade moral, isso é fantástico, não é? Mas ninguém se torna um filho de Deus, uma filha de Deus, um homem e uma mulher de Deus, por frequentar uma igreja. Há muita gente que frequenta igrejas, há muita gente que faz até, de alguma maneira, a experiência de conhecer várias igrejas e práticas de culto, enfim. E essas pessoas, elas vivem constantemente em busca de uma satisfação da alma, porque elas não encontram paz, porque não conseguem viver pelos seus próprios esforços essa ideia de agradar a Deus. Nenhum de nós pode agradar a Deus pelo seu próprio esforço, pela seu cumprimento de ritos, de obrigações, não é? Eu já contei aqui a experiência de um novo crente que perguntou para o pastor sobre como é que era ser crente, né? Como é que é ser crente? Porque tem gente que vem na igreja de manhã, não vem à noite. Tem gente que vem à noite, não vem de manhã. Tem gente que é dizimista, tem gente que não é dizimista. Tem gente que canta, tem gente que não canta. Tem gente que fica em pé, tem gente que fica sentado. E ele queria saber, mas como é que é esse negócio de ser crente? Eu estou vindo aqui para a igreja, né? Eu queria saber como é que é esse negócio, porque eu quero fazer as coisas certas. E aí o pastor muito sabiamente disse: olha, quando nós estamos na presença do Senhor em culto, quando nós nos dirigimos à igreja para celebrarmos o nome do Senhor, nós devemos fazê-lo com a motivação de fazer uma declaração de amor a Deus, uma declaração de amor a Jesus, uma declaração de amor
o entendimento de que ninguém, absolutamente ninguém, jamais nos amou a ponto de ter enviado seu próprio Filho para morrer em nosso lugar e nos dar a salvação. Quando fazemos por amor, quando entendemos que a nossa relação com Deus não é por obrigação, não é por uma imposição, não é porque alguém vai cobrar de você, porque alguém vai dizer que você... Não, quando entendemos que nós estamos fazendo isso por amor, nós fazemos com alegria, nós nos apresentamos ao Senhor com alegria, e nada do que se pede a alguém que faça por amor é algo custoso. Quando fazemos por amor, o culto pode terminar meia-noite. Quando fazemos por amor, a gente pode ficar de plantão, acolhendo alguém. Se faz por amor, nada, absolutamente nada, é custoso. E essa é a grande descoberta nessa caminhada com Deus, não é? O religioso é aquele que fica preso às normas da religião, não é? Os rituais, os símbolos. E esses símbolos e esses rituais comunicam uma percepção muito falha de Deus. O religioso é aquele que tem uma fé momentânea, aquele que está muito motivado em algum momento assim, para de alguma maneira conquistar alguma coisa através de algum mecanismo, de algum rito, de alguma coisa, nessa experiência com Deus. O religioso, como eu disse, é aquele que fica preso à culpa, ao medo e à ganância. Eu quero convidá-lo nessa noite, você também que está em casa nos acompanhando, a experimentar o novo de Deus, a experiência de caminharmos com Deus. Somos seduzidos pelo velho, somos. Às vezes nos sentimos mais seguros nesse legalismo, nessa ideia em que as coisas elas precisam ser colocadas como obrigação. Mas a graça nos convida a viver por amor, na dependência do Senhor, testemunhando a nossa alegria. Se você tem prática quanto ao jejum, aconselho que você continue. Mas não precisa contar para ninguém. Não precisa também ficar contristado dizendo que você está fazendo isso. Faça isso com uma atitude de gratidão a Deus, de alegria, de celebração, porque Jesus disse: o noivo está presente, então não há razão para estarmos aqui tristes. O Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas, não é? O Evangelho é uma experiência de andarmos no Espírito. O Evangelho é uma experiência que nos permite andar pelo Espírito, e quando andamos pelo Espírito, a vida se torna uma festa. A vida se transforma em festa. Mesmo nas situações mais difíceis, nos momentos mais agudos, a gente experimenta uma alegria, a gente experimenta uma paz, a gente experimenta um contentamento que vem do Senhor e que nos permite testemunharmos que realmente somos filhos e filhas amados do Senhor. Quero orar com você. Não gostaria que você saísse daqui nessa noite preso à culpa. Talvez já tenham dito assim para você: isso está acontecendo na sua vida porque você em determinado momento você fez isso, fez aquilo, ou não fez isso, não fez aquilo outro. Outro dia eu estava conversando com um crente e ele estava dizendo para mim sobre a maldição hereditária. Eu falei assim: depois que inventaram isso, todos os crentes ficaram sem vergonhas. A maldição hereditária. Eu sou assim porque o meu bisavô, porque o meu tataravô, porque a minha avó contou que o meu bisavô, né? Então a gente justifica as coisas
quando nós deveríamos confessá-las diante do Senhor e dizer: Pai, me livra deste peso, desta culpa, desse sentimento. Talvez você tenha medo de morrer. Medo de morrer. Pastor, estou com medo danado de morrer. Esse negócio de morte realmente deixa a gente meio apavorado, sabe? Mas João diz que quando nós conhecemos o amor de Jesus, o amor de Deus lança fora o medo. Como é que a gente enfrenta o medo? Nos apropriando do amor do Senhor. A gente se alegra em saber que somos filhos e filhas amados do Senhor. E talvez você esteja também preso na ganância, né? Ganância. Ter mais do que já temos, possuir mais do que já possuímos, lutar para construir um império aqui nessa terra ou alguma coisa nesse sentido. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós somos livres dessa ansiedade do ter. Passamos a viver e desejarmos viver. Quero orar com você nessa noite, encerrando o nosso culto. Você que também está em casa, Deus possa abençoar você e seja um tempo realmente de sermos curados e experimentarmos essa alegria de estarmos na presença do Senhor e de estarmos aqui para declarar o nosso amor. Se essa noite você tiver assim ansiedade do seu coração, medo, culpa, ganância, algo assim, entenda que Deus, somente Deus, pode abençoar você e esse nó vai ser desfeito, porque é o Senhor quem se manifesta em nosso meio, que é o Senhor que nos visita e que é o Senhor que revela graça e misericórdia. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus, faça isso. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero experimentar essa alegria de viver o novo de Deus na minha vida. Não apenas o ano novo, mas o novo de Deus nesse tempo em que nós estamos iniciando, já nesses primeiros dias do mês de janeiro.